Olá, bom dia, paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com você uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, que nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo a que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: Deus quer que você produza ainda mais. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus ele vai se apresentar como sendo a videira verdadeira. E ele vai dizer que existem ramos ligados a essa videira. Estes ramos sou eu e você. É todo aquele que em dado momento da sua vida entregou a sua vida ao senhorio de Jesus, passou a confiar nele e a viver dependente dele agora. Mas ele também vai dizer que existe um agricultor, aquele que cuida destes ramos que está ligado a essa videira. E este agricultor é o próprio Deus. E ele observa aqueles ramos que não produzem fruto, e estes são cortados por ele. Mas aquele que produz é podado para que possa produzir ainda mais. É interessante se nós observarmos que tanto aquele que produz quanto aquele que não produz, aparentemente tem o mesmo tratamento, porque a poda também é um corte, porém com propósitos diferentes. Aquele que é cortado, que não produz, este é cortado para que ser retirado da videira. Porém, aquele que produz e é cortado, este é cortado para que ele possa produzir ainda mais, para que ele possa evoluir. Mas quando falamos de poda, falamos de corte, sabemos que não é algo fácil, para ser vivido. E todos nós passamos por isso, porque todos nós estamos ligados a essa videira. Não sei se você, assim como eu, já teve aquela sensação de que Deus está tirando algo de você. Algo, alguma coisa, pessoas, oportunidades. E isso nos gera em nós uma sensação de perda. E isso é muito frustrante. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que Ele faz na nossa vida é para o nosso bem, é para um propósito maior. Então, sofrer a poda não é algo fácil, não é algo prazeroso para a nossa carne. Não, porque nenhum de nós queremos perder nada. Tanto pode ser um galho que esteja aí verdejante, promissor, até mesmo aquele galho mais fraco que a gente está vendo ali, que não está indo muito para frente, nós não queremos perder. Nós não estamos acostumados com a perca. Porém, ela se faz necessária, porque o próprio Deus olha para nós e vê que se Ele permitir que algumas coisas permaneçam em nossas vidas, nós então seremos mais limitados. Nós então não produziremos como nós deveríamos, como Ele nos capacitou para produzir. Hoje nós vivemos em um mundo onde existe muitas informações e muitas pessoas, muitas pessoas estão vivendo ali de aparência, porque isso se é propagado hoje, isso é o que se é vendido hoje pelas telas, pelos comércios, em tudo. Todos queremos vender uma boa aparência e com isso, muitas das vezes nós vamos trazendo para a nossa vida coisas, informações, costumes que, em vez de nos ajudar a evoluir,
apenas tira o nosso foco, apenas rouba as nossas energias. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, por isso, em alguns momentos, Ele faz em nós, Ele traz para a nossa vida esses cortes, Ele traz para nossas vidas essa poda. Não para que nos prejudicar, não para nos atrasar, por mais que nós, muitas das vezes, tenhamos essa sensação, né? É como um galho ali que está já verdinho, que já está crescido, e a gente olha para ele e pensa, não, este galho aqui vai dar certo, este galho aqui daqui a pouco ele vai frutificar, daqui a pouco ele vai produzir. Porém, talvez seja um fruto fraco. Nós só olhamos o momento. Deus, Ele conhece o futuro. Deus, Ele conhece todas as coisas, né? Quando Ele poda, quando Ele corta, é porque Ele sabe que dali, daquela videira, daquele ramo que foi cortado, vai agora nascer um ramo mais forte, que vai produzir ainda mais. Então, quando eu olhava para esse texto, eu falava, Senhor, mas como eu saberei se eu estou sendo cortado ou se eu estou sendo podado? Porque os dois é um corte. Os dois ferem, os dois doem. Como eu saberei? Os dois são percas. E aí o Senhor, Ele ministrou meu coração. Quando alguém é cortado, quando alguém sofre um corte, e este não entende que este corte é necessário para que ele cresça, para que ele produza. Ele não consegue confiar, ele não consegue depender de mim, ele não consegue confiar nos meus planos. Então, este alguém, ele simplesmente se desliga da videira, porque ele não conseguiu compreender o propósito daquele corte. Você talvez conheça alguém que em dado momento estava ali firme na fé, confiando no Senhor, mas quando passou por uma situação de perca, uma situação de frustração, de dor, essa pessoa simplesmente abandonou a fé, simplesmente se afastou do propósito de Deus para a vida dela. Por que isso acontece? Porque ela é um galho que não estava produzindo. Ela já não estava produzindo em si mesmo. Aquela fé era uma fé aparente, não era uma fé verdadeira, como disse Paulo a Timóteo, não tem uma fé fingida. Muitos têm uma fé fingida, que é provada neste momento do corte. Então, naquele momento do corte, ela simplesmente se desliga, ela simplesmente se afasta. Mas o Senhor falou ao meu coração, mas quando você entende o propósito do corte, por mais que você não entenda com clareza, mas que você compreende, você consegue confiar que aquilo que eu tiro da sua vida não é para o seu mal, mas sim para o seu bem, que aquilo que eu permito a dor não é apenas para te ferir, mas é para te curar, é para fazer você ainda melhor, então você está sendo podado. Então você não se desliga da videira, muito pelo contrário, você aprende com isso e você cresce, você evolui com isso. Então eu quero convidar você a refletir na sua vida. Talvez você esteja passando por este momento de frustração, de perca, de dor. E eu quero convidar você, não seja este ramo que não quer produzir. Não seja este ramo que tem uma fé fingida, mas que neste dado momento agora você possa se firmar ainda mais no Senhor e confiar ainda mais nele, porque através deste corte você vai produzir um ramo ainda melhor, ainda mais frutífero, porque Deus está vendo que você tem capacidade para produzir ainda mais. E Ele quer que você produza ainda mais para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Essa é a mensagem que o Senhor Ele colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você e te convidar também a compartilhar com alguém.
Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.